Senhor presidente, quero aproveitar aqui, antes de começar, para cumprimentar o senhor Duarte, que é sogro do senador Roberto Muniz e que gosta muito da TV Senado, gosta de nos assistir aqui. Mandar um abraço lá para a Bahia. Mas, senhor presidente, o que me traz hoje aqui é, mais uma vez, falar sobre a infraestrutura do Estado de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso, ele é um importante produtor, um importante player da economia nacional, contribui em torno de 25% para a balança comercial brasileira. Entretanto, a competitividade é baixa. Os nossos produtos acabam tendo pouca competitividade no cenário internacional, porque chegam lá o dobro do preço. E os nossos concorrentes são estados, países como os Estados Unidos, que têm um modal de transporte bem interligado. Os modais de transporte ferroviário, hidroviário e rodoviário competem entre si e isso abaixa o preço do frete. São muitas ferrovias, enfim, não dá nem para comparar a nossa malha de transporte. E cada vez mais a nossa infraestrutura se deteriora e, no caso de Mato Grosso, ela é muito pouca. Nós temos algumas rodovias, uma ferrovia do pé quebrado, que liga nada a lugar nenhum, de forma que ela não se integra, não se liga rodovia com ferrovia, não se integra com hidrovia, isso nos dificulta muito. Então, na verdade, os sulistas que foram para Mato Grosso, paranaenses, catarinenses, gaúchos, fazem das tripas corações para produzir, mas o produto acaba tendo pouco valor. Essa é que é a grande verdade. Quando vemos carretas e carretas, senhor presidente, aquelas cargas imensas de soja valem menos do que uma caixinha com 10 celulares dentro. Essa é que é a grande verdade. Então, nós estamos fazendo, como o lucro é muito baixo, cada vez mais é preciso fazer a produção em larga escala, o que significa que precisa de mais terras e mais terras para produzir. Agora, a resolução desse problema não é tão difícil. A resolução desse problema passa por construirmos rodovias, algumas delas faltam poucos quilômetros, mas temos o dinheiro, temos a vontade política, mas a burocracia, os gargalos, e ouso falar gargalos com todos os R's para fazer uma homenagem ao senador Roberto Requião. Esses gargalos, eles têm impacto direto na geração de emprego, na economia do país e cada vez deixa o Estado de Mato Grosso à margem de uma economia forte. Cito, por exemplo, os gargalos ambientais. Ninguém aqui defende que que seja destruído o meio ambiente. Agora, precisamos agilizar as coisas. Aliás, nem gosto desse termo agilizar, mas precisamos que as coisas sejam feitas de forma mais célere. E, senador Thierres, vem o maior de todos logo em seguida. Nós temos um órgão que foi criado com o intuito de proteger os índios, com o intuito de ser um elo entre o mundo branco, do homem branco e dos índios, de forma que pudesse haver uma integração e que pudesse os dois lados ter aquela unidade nacional, de forma a fazer esse país um país de brasileiros e não uma pátria dentro da outra, não uma nação dentro da outra. Pois bem, talvez ninguém nunca tenha dito isso aqui nessa tribuna. Eu ouso falar porque cada dia mais eu vejo que a FUNAI não tem sentido de existir. A FUNAI precisa ser extinta para o bem dos índios e para o bem do Brasil. É um órgão que cria dificuldade o tempo inteiro. Eu fui no município de Campinápolis. A maioria dos moradores de Campinápolis, no Mato Grosso,
são de índios, brasileiros índios. Pois bem, os índios estão passando fome, foi o que eu vi lá, miséria, miséria e miséria. Vivem numa imensidão de terras, e a FUNAI cada vez quer mais terra. Aonde acham ossada, lá vai um antropólogo dizer que ali tem que ser demarcado porque é terra indígena. Demarquemos a Copacabana, a Avenida Paulista, porque tudo ali também era terra indígena. Pois bem, os índios estão passando fome. E a FUNAI o que faz? Nada. Mas no momento em que qualquer empreendimento, e cito, por exemplo, uma rodovia que for passar a 200 quilômetros de uma tribo indígena, lá vem a FUNAI. E no momento que o DENIT começa a fazer o projeto básico, o estudo indígena ali, e que vai contratar um antropólogo, lá vem a FUNAI e diz, não, o antropólogo tem que ser o nosso. Acontece que, invariavelmente, senador Thierres, o antropólogo que o DENIT contrataria, ou qualquer outra empresa que fosse fazer o projeto contrataria, vale 20, o que a FUNAI indica vale 100, o que já encarece o projeto. Invariavelmente também, eu não vou falar o Estado, não vou falar que faz divisa no norte de Mato Grosso, mas também, invariavelmente, o antropólogo é parente do responsável ali pela FUNAI. E o interessante é que, após o DENIT contratar o projeto, o que ocorre? Contratar o estudo do antropólogo, o estudo dele passa a valer como encíclica papal. Eu digo isso devido à robustez jurídica desse documento. Não tem como discordar, não tem como não aceitar, aquilo virou realidade. Se tiver uma ossada de cachorro e ele dizer que aquilo lá é uma ossada de índio, é ossada de índio. Acabou. Depois que o antropólogo lança no laudo, acabou, não tem como discutir. E se ele disser que aquele empreendimento não vai passar ali, acabou, não passa. Não importa a importância desse empreendimento. Então, são alguns gargalos que vão... E nós temos institutos de toda sorte. Temos o Instituto do Palmares, temos o IFAM, temos... E aí vem-se a pergunta. Mas a Constituição não libera que seja construída rodovias, linhas telegráficas, linhas telefônicas, o que precisar no território indígena? É verdade. Mas a Constituição também diz que, a lei também diz que é preciso, para que o DENIT construa algum empreendimento, que tenha licença do IBAMA. E o IBAMA só emite uma licença depois de haver todos os estudos desses órgãos. Se um desses órgãos não liberar, não sai. Essa que é a grande verdade. E aí, pasmem alguns absurdos. A Valec, recentemente, fez um estudo, todos esses estudos de impacto ambiental, estudo indígena e tudo, para a construção de uma ferrovia no norte de Mato Grosso, região do Araguaia. Bem, a ferrovia não saiu, mas o Brasil pagou milhões, não sei se 200, 300 milhões pelo estudo. Aí agora precisa se construir a BR-242, no mesmo lugar. Sabe o que acontece? Não vale o estudo do impacto ambiental, não vale o da FUNAI, não vale mais nada. Tem que contratar outro estudo. Mas, meu Deus do céu, o espaço é o mesmo, as comunidades indígenas são as mesmas, o local... Por que nós temos que gastar mais 200, 300 milhões com o mesmo estudo, se já fizemos? É o mesmo país que vai construir? É o mesmo órgão? E temos que pagar mais. Se eu fosse do Paraná e já tivesse sido governador, se tivesse a estatura política dele, eu diria, isso é uma quadrilha, isso é um ajuntamento de salteadores para arrebentar com o país. Mas não vou falar porque eu sou lá do Mato Grosso e estou começando ainda. Mas se meu sobrenome fosse Requião, eu diria, isso é roubalheira, isso é coisa de gente safada. Porque está morrendo gente, morrendo pessoas naquelas rodovias. E essas pessoas não estão nem aí. Estão atrás de uma mesa aqui em Brasília, criando dificuldade para pessoas que estão lá. No norte de Mato Grosso e sul do Pará, nesse momento, tem mais de 400 caminhões atolados. Eu estou com as fotos e com os vídeos ali.
a produção, pessoas, não passa nada lá. Nesse momento, tem mais de 15 dias, brasileiros lá naquelas rodovias. Isso é de indignar qualquer um. E aí o sujeito, depois as pessoas perguntam, por que as pessoas vão para as ruas? Por que eles vão para as ruas? É porque vai amontoando uma coisinha aqui, outra ali. É por causa do tiquinho que as pessoas vão para as ruas. Um tiquinho dali, um tiquinho dali, aí estoura. E aí todo mundo não aguenta mais. Essa história, quando eu fiquei sabendo da história que um estudo contratado do antropólogo vira propriedade intelectual e que quem contrata não pode fazer ressalva nenhuma, é um absurdo. Nós temos lá a BR-158 que passa por dentro de uma reserva indígena. A estrada já existia desde o início do século. Pois bem, asfaltou-se acima da reserva e abaixo da reserva. 100 e poucos quilômetros dentro da reserva não pode asfaltar. Por quê? Porque a FUNAI não deixa. Os índios querem, porque se construir a estrada ali, vai construir escolas, vai construir estradas vicinais para eles. Os índios querem, mas a FUNAI não quer. Aí eu digo, se o Brasil quer, os não índios querem, os índios também querem, que diabo, a quem a FUNAI está protegendo? Que bem jurídico é esse? Eu penso que já está na hora da gente tratar os índios com respeito e deixar de querer tutelá-los. Há poucos dias escutei de um cacique uma frase muito interessante. Falou, a FUNAI, se for pelo que eles pensam, eles querem que a gente fique nas margens do Telespires, sendo mordidos pelo pium. Pium é um mosquito que é extremamente doída a picada desse mosquito. E que em pouco tempo a pessoa fica toda empolada. Aí nós temos lá a BR-158, que poderia ligar o norte do Mato Grosso, enfim, dinamizar o transporte, mas não pode passar por dentro da reserva. Então, uma estrada que custaria 200 milhões para terminar, foi feito um contorno, porque não era permitido passar dentro da reserva. O contorno subiu para 750, de 200 milhões o valor passou para 750 milhões. Quando já estava o projeto pronto, gastado milhões também com esse novo projeto, chegou-se à conclusão. Um novo antropólogo foi lá e disse, olha, foi achada fora desse contorno uma ossada indígena. Então aqui provavelmente, isso aqui algum dia virá a ser uma reserva indígena, então não pode ter uma estrada aqui. E aí foi preciso fazer o projeto do contorno do contorno. Isso vai mais anos. Isso foi há 2 anos, quando eu cheguei aqui no Senado. Já temos 2 anos e nada saiu. O DENIT vai gastando dinheiro que não tem para atender esses burocratas que não estão atendendo o interesse do país, nem dos indígenas, nem de ninguém. Essa é a realidade que nós temos hoje. E com isso, quem quer investir no país vai começando a se encher dessas coisas e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou para o Paraguai. Falei, bons tempos, queimei a língua. Nós tínhamos mania de ter preconceito contra o Paraguai. O Paraguai deve estar rindo muito da gente agora. Porque nós, de tão importantes, tão grandes que somos, fomos criando coisas para a gente mesmo se enrolar. E cada dia o disparate é maior. Nossa legislação é um amontoado de casuísmos. Quer ver um casuísmo? Agora há pouco, é fora do tema, mas agora há pouco eu comentava. Esse dinheiro da repatriação. Alguém acha que aquele dinheiro é dinheiro do cofre da igreja? Alguém acha que ali é dinheiro de santidade? Que aquele dinheiro ali? Não tem santo ali. Se tiver 1 ou 2, mas ali a gente sabe que o dinheiro é dinheiro de contravenção no mínimo. No mínimo é evasão de divisas. Mas ali tem dinheiro de tráfico, ali tem dinheiro de pistolagem, ali tem dinheiro de tudo nessa repatriação. O país em dificuldade saiu pegando dinheiro de tudo. Então vem a repatriação. Então agora há pouco, até senador Requião que dizia isso, falou, repatriação em si é um crime.
mas aceitou-se que o dinheiro venha. Bem, com tantos malefícios que a ida desse dinheiro já fez, está vindo pelo menos um pouco. Então, se o raciocínio é um pouco esse. Salva os municípios, aliás, o que salvou os municípios foi essa repatriação ano passado, e agora vem um novo projeto de repatriação. Mas muita gente querendo jogar para a galera disse o seguinte: olha, não pode parente de político. E aí, de repente, alguém disse: olha, não pode o parente de político porque esse dinheiro pode ter sido roubado daqui. Olha, se foi roubado, pelo menos que volte 30%. Pelo menos que pague o imposto da roubalheira. Porque, do contrário, vai ficar lá. Agora, por outro lado, nós temos uma ofensa à Constituição grave. Não que a Constituição aqui seja prática ser respeitada no Brasil. Aliás, qualquer portaria, qualquer filigrana de algum antropólogo ou de uma portaria da FUNAI vale mais do que a Constituição. Essa aqui é a grande verdade. Na prática é isso. Mas a Constituição diz que, lá no artigo 5º, que todos são iguais perante a lei. Infelizmente, eu não tenho nenhum parente rico, mas se eu tivesse, eu não gostaria que ele fosse prejudicado devido à minha atuação política. Ora, que história é essa? Ah, senador, o senhor está sendo marionete e está servindo aos propósitos. Não, nós temos que parar de fazer lei sobre casuísmos. Ah, você não pode falar desse assunto aqui porque está havendo uma operação aqui. Você não pode fazer tal coisa porque está... Não, nós precisamos fazer leis pensando na perenidade. Temos que parar de brincar de fazer legislação. Porque a cada dia que a gente faz um puxadinho, ela, sem ver o arcabouço jurídico como um todo, nós vamos atravancando esse país em algum lugar. Me lembro de uma frase do agora ministro Blairo Maggi, que saiu um ranking dos parlamentares que mais tinham proposto projeto. Ele falou que tinha que haver um ranking dos que mais conseguiram revogar leis. Porque se for ver hoje, eu não tenho cálculo, mas eu penso que no Brasil nós temos mais de, se juntar tudo, nós temos mais de 500 mil regulamentações. Isso vai atravancando o país em todo lugar. O pior não é atravancar, e isso já é muito ruim, mas é a forma casuística como vamos fazendo. Nós fazemos lei, assassinou alguém importante, corre-se lá e faz uma lei nas carreiras. Aconteceu um desmoronamento não sei onde, vamos fazer uma lei. E por aí vai. E no final do ano, está lá o ranking. Quem propôs mais projetos e tal. Eu fico muito preocupado porque boa parte do país vive no sul-sudeste maravilha. Mas eu moro no estado de Mato Grosso, onde tem índios morrendo de fome e uma FUNAI atravessando, e boa parte dos recursos não chegam nesses índios. Então, nós precisamos ter uma outra relação com esses estados mais pobres. E já marcho para o final, senador. O Mato Grosso é um pobre estado rico, ou um rico estado pobre. Produz muito, mas não tem conectividade. Você saiu das cidades médias ali, você já não consegue telefonar para ninguém. As cidades vivem sem internet. Vivemos em outro mundo, em outra década. E aí eu fico muito maluco da cabeça de ver esses órgãos burocratas atrapalhando o desenvolvimento do Estado. E com um discurso, na maioria das vezes, ideológico, de que nós estamos protegendo o pobre. Olha, parece que cada vez que alguém resolve proteger o pobre, alguma desgraça vem para cima. E eu estou falando isso de carteirinha, porque a minha vida, toda a vida, foi lutando para ganhar o pão de cada dia. Tinha a noite o dia para passar fome e a noite para sonhar comendo. Graças a Deus estudei, tive acesso à educação. Mas eu sinto que cada vez que alguém se coloca o pobre como biombo, as minorias em si, vamos proteger os índios. Pode ter certeza que alguma desgraça vai para cima dos índios. Eu sei porque há anos eu estou ali em Mato Grosso. Há quase 30 anos que eu vejo falar na duplicação da BR-163. A mesma BR-163 que está nesse momento 400, 500
caminhões atolados. E ele sempre vem, não pode fazer porque saiu aqui, a rodovia ou a ferrovia passa a 700 quilômetros da reserva, mas alguém disse que passa já uma rodovia aqui, outra aqui, eles não podem ficar ilhados. Isso é conversa de gente que quer criar dificuldade para vender facilidade. Senhor presidente, muito obrigado pelo tempo e vamos aqui agora escutar o discurso, a próxima, senador Roberto Requião.